Saudações, saladeiros! Sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado toda vez que sair um conteúdo novo. E também já deixa o like nesse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque você vai apoiar o Salada Atômica para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para você. E segundo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e enviar mais material parecido para te ajudar na sua aprovação. Bora lá então, que hoje a gente tem uma questão da UERJ para resolver aqui, e é a questão de número 9 do exame específico do ano passado, o último exame específico que foi aplicado. Então bora entender o enunciado, o que ele quer da gente e vamos resolver. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno que ele não identificou para a gente, produziu uma acetona e 1,4 litros de gás carbônico, medido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Então, a gente quer a fórmula molecular dele e o nome oficial desse alceno. A gente quer saber quem é o alceno aí que gerou esse gás carbônico. Ele não pede para a gente fazer a reação, nem nada disso, mas a gente vai precisar fazer para construir esses pedidos do enunciado. Então, bora lá entender um pouquinho mais sobre oxidação de alcenos, porque essa oxidação ela pode acontecer de três maneiras diferentes e vai gerar produtos diferentes de acordo com a maneira que ela acontece. O primeiro processo de oxidação que a gente tem aqui, olha, é a ozonólise, que é quando a gente trata o alceno com ozônio. Vale lembrar, muito importante, que um alceno é um hidrocarboneto que possui uma dupla ligação. É o nome genérico que a gente utiliza para representar esses tipos de hidrocarbonetos, alcenos. Tem os alcanos, que têm ligações simples, alcenos com duplas ligações e os alcinos com ligações triplas. E esses processos de oxidação eles são muito utilizados na indústria e em laboratórios de pesquisa justamente para identificar quem é o alceno, ou identificar pelo menos a posição em que essa ligação dupla se encontra, o que acontece nos processos de ozonólise. E aí, olha, na presença de ozônio, as duas ligações serão rompidas, gerando duas moléculas diferentes. E aí, nessas moléculas diferentes, o ozônio vai formar uma dupla ligação com os oxigênios recebidos pelo ozônio. E aí isso acontece na presença de água, que vira depois peróxido de hidrogênio. E aí, na ozonólise, o padrão é que essas duas moléculas elas se tornem aldeído e, do lado de cá, uma acetona. Então, a gente descobre quem era ou como o alceno era por esses produtos. O segundo caso ali, a gente tem uma oxidação chamada de oxidação branda. Quando o alceno ele é tratado com oxigênio nascente ou oxigênio atômico, que a gente representa aqui, olha, com o símbolo atômico do oxigênio dentro dos colchetes, também na presença de água, e utilizando aqui um oxidante que eu coloquei como exemplo, o permanganato de potássio. Pode ser também o dicromato de potássio, você pode ver muitos exemplos utilizando o dicromato, porque ele é utilizado. Agora, a grande questão aqui está que a oxidação branda, ela acontece em meio básico. Então, eu coloquei aqui embaixo ó, o bicarbonato de sódio, representando o meio básico em que ela está acontecendo. E aí, nessas condições, o alceno ele perde apenas a ligação π. Não há o rompimento das duas ligações, só de uma das ligações da dupla. Por isso que ele forma um produto só. Com essa ligação π sendo quebrada, a gente vai ter aqui a possibilidade desses carbonos formarem uma ligação cada um deles. E aí eles vão formar essa ligação com hidroxilas. Portanto, em uma oxidação branda, nós temos a produção de um diol. Opa, é um D. Diol. Beleza? Próximo processo de oxidação, que é o citado aqui no enunciado, é a oxidação enérgica, que é parecida com a branda. A gente pode utilizar, inclusive, olha, o mesmo agente oxidante, como eu coloquei aqui o permanganato de potássio, porém, a oxidação enérgica ela acontece em meio ácido. Eu coloquei aqui embaixo o ácido sulfúrico. Essa é a grande diferença para a oxidação enérgica acontecer. E aí, na oxidação enérgica, a gente tem a quebra das duas ligações da dupla, tanto a π quanto a sigma, formando duas moléculas diferentes na presença de oxigênio nascente. E uma dessas moléculas é o ácido carboxílico, a outra, a acetona. Mas seguinte, lá no enunciado ele informa para a gente que o alceno, seja lá qual for o alceno que ele indicou ali para a gente, gerou, tá lá no enunciado, ó, cetona, produziu cetona, olha lá, ó,
produziu cetona e CO2. Pô, ele não fala sobre ácido carboxílico sendo gerado. Ele fala de cetona e CO2. Porém, lembra aqui comigo o seguinte, tem um ácido carboxílico que é muito instável e libera CO2, que é justamente o ácido carbônico. Então vamos lembrar aqui, ó, esse alceno ele vai gerar ácido carbônico, o que indica para a gente que o lado dele que gera o ácido carboxílico é um CH2. Esse CH2 vai gerar o ácido carboxílico. Do outro lado, a gente ainda não sabe, né, quem gerou a acetona, então a gente pode representar aqui com R1, R2. Vamos colocar aqui o oxigênio atômico em cima da setinha, não tem problema deixar assim também. A gente pode colocar aqui o oxigênio atômico em cima da setinha. E aí é o seguinte, o lado que gerou o ácido carboxílico, que é o lado de cá, ó, nosso lado, seu lado esquerdo, lado de cá da molécula, vai ser o responsável por gerar esse camarada aqui. Só tem um carbono, então vai ser o ácido carbônico. A molécula do ácido carbônico ó, é o C, dupla O, OH para cá, OH para cá. Pô, e a acetona, a gente ainda não sabe quem é, né? Então, a acetona a gente pode deixar C, R1, R2, vamos puxar um pouquinho aqui para cima. Beleza, R1, R2 e a dupla O. Estou colocando ali um embaixo do outro para a gente relacionar com o exemplo que eu coloquei ali em cima. Dupla O, ok. Esse ácido carbônico, ele vai se decompor, porque o ácido carbônico é instável. Então, vou colocar aqui, ó, instável. Lembra comigo aqui o seguinte, ó, fórmula molecular do ácido carbônico é H2CO3. E nessa instabilidade do ácido carbônico, ele se fragmenta em água e CO2. Portanto, a gente substitui aqui, olha, água e CO2 no ácido carbônico que está ali na equação. Mas como a questão, lá quando você estiver resolvendo, ela não pede para você colocar a equação, então não precisa deixar a equação oficial aqui. Bom, pessoal, agora a gente sabe que 1 mol desse alceno vai gerar 1 mol de gás carbônico, justamente porque aquele pedacinho ali do alceno que gera o ácido carboxílico é o ácido carbônico, que vai gerar 1 mol de gás carbônico para cada mol de ácido carbônico. Então, a gente tem essa proporção molar entre alceno e CO2. Então, vamos colocar aqui, ó, alceno para CO2. E aí, olha só, seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Uma relação de massas com as massas molares. Porque a gente sabe que 3,5, né? 3,5 gramas desse alceno geraram, segundo a questão, 1,4 litros de CO2, segundo a questão. Agora vamos trabalhar com as quantidades molares. Ó, 1 mol de alceno tem uma massa molar que a gente vai chamar de MM. Não sei qual é. Isso é proporcional a 1 mol do gás carbônico. E aí, nas CNTP, 1 mol do gás carbônico tem 22,4 litros. Ele fala no enunciado que isso é nas CNTP. Então, a gente já tem essa proporção molar. E aí, a massa molar do alceno vai dar 56. Ó, já fiz aqui a conta. 56 gramas. Por que a massa molar é importante? Justamente para a gente saber a fórmula do alceno. E aí, ó, o alceno, vamos colocar aqui do lado, ele tem uma fórmula geral, assim como os alcanos e os alcinos. Fórmula geral. Vamos botar aqui a fórmula geral do alceno. Assim como os alcanos e os alcinos têm uma fórmula geral que está relacionada ali com a proporção de hidrogênio e carbono. E aí a fórmula geral de um alceno é CnH2n.
Então, tudo que a gente precisa saber aqui é esse valor de N. Por quê? Porque a gente precisa saber esse valor de N. Bom, se a gente souber o valor de N, a gente consegue descobrir o valor de 2N. Pô, é só fazer a multiplicação. Tá, e aí como é que a gente faz esse valor de N? Bem simples. Se a gente multiplicar as massas molares dos átomos por N ou por 2N, a gente teoricamente tem que chegar na massa molar da molécula, que é 56 gramas por mol. Então olha aqui, ó. 12, que é a massa molar do carbono, vezes N, mais 1, que é a massa molar do hidrogênio, vezes 2N, tem que dar 56, que é a massa molar que a gente acabou de descobrir. E aí, fazendo essa continha aqui, o N vai dar 4. Se o N é 4, então aqui a fórmula é C4H8, beleza? E aí agora a gente precisa só fazer o nome, que ele pede a nomenclatura desse cara aí. Quem é o C4H8? Vamos fazer ele aqui, ó. C, 4 carbonos. Vamos pensar que a dupla ligação está aqui. Vamos fazer um teste, né? E ele tem 1, 2, 3. Eu vou botar aqui CH3 para os dois lados. Então já foram 6 hidrogênios. Aqui vai ter um hidrogênio. E aqui vai ter outro hidrogênio. 6, 7, 8. Certinho. Então agora a gente só precisa lembrar como é que faz essa nomenclatura, né? Bom, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 3 com 3, 6. 7, 8. 8 hidrogênios. Bom, galera, essa aqui é a molécula mais óbvia que a gente conseguiria construir com essa fórmula molecular. Só que aí a gente vai chegar num problema aqui que é o seguinte, ó. Nenhum desses dois lados aqui poderia gerar um ácido carbônico. Então a gente precisa que essa dupla ligação ela esteja no cantinho. Então é o seguinte, a gente tem que ter aqui isso aqui, ó. C dupla 3. Se a gente botar esse carbono aqui, olha, a quantidade de hidrogênios não vai bater. Aqui vai ficar H3, aqui vai ficar H2, aqui H e aqui H2. Então, 2, 3 com 6, né? Não deu H8. Então é o seguinte, a única maneira de bater essa quantidade de carbonos essa quantidade de hidrogênios é a gente colocando aqui uma ramificação. Então a gente em algum lugar aqui vai ter que colocar uma ramificação que vai ser a única coisa que está sobrando ali, que é uma metila, né? Se a gente colocar uma metila aqui no meio, ó, CH3, aqui a gente vai ter um CH3 também. E aí aqui, olha, a gente vai ter um CH2. E aí, com a quebra dessa dupla ligação, vamos pensar agora aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que gera o ácido carbônico, que é aquele cara instável que vai se fragmentar em água e CO2. E o outro lado vai ser o pedaço do etileno, do eteno aqui, do alceno, perdão, do eteno. Vai ser o pedaço do alceno que vai gerar acetona. Então, esse camarada aqui, olha, é o metilpropeno. Então, a gente já tem a fórmula e a gente já tem o nome. Eu vou colocar um X ali, ó, só para lembrar que a gente descartou aquela possibilidade. Então, a única forma de organizar essa molécula de maneira que respeite ali a fórmula molecular que a gente encontrou e também a percepção que houve uma produção de CO2 é se essa molécula for o metilpropeno. E aí a gente fechou a questão. Vou abrir aqui para você tirar um print dessa baguncinha que eu fiz. Beleza. E é isso, galera. Valeu por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se esse vídeo foi relevante e importante para você. E apoia também o canal. E segue a gente lá no Instagram também, @saladatômica. Valeu, um abraço, fui, tira o print.